Seja muito bem-vindo ao Somatize. Eu sou a professora Edna e hoje eu vou falar de juros compostos. Vem comigo? Bom, quem me pediu essa questão foi a Tuane Vieira, tá? E a questão fala o seguinte, ó. Aplicou-se o capital de R$ 8.000 durante 9 meses. Sabendo-se que o mesmo esteve aplicado a juros compostos a uma taxa nominal de 80% ao ano e que as capitalizações ocorreram a cada trimestre, os juros dessa aplicação corresponde a... Bom, muito interessante essa questão. Acho que é a primeira vez que eu vou fazer esse tipo de questão aqui no canal. Tem pouquíssima coisa de matemática financeira, tem até que fazer mais, né? Mas as pessoas me perguntam isso, né? Não é tanta gente que me pergunta isso. Então vamos lá. Deixa eu marcar aqui as informações importantes. Ó, capital, R$ 8.000. Ficou aplicado durante 9 meses. É importante falar, ó, que são juros compostos, a taxa nominal de 80% ao ano e com capitalização a cada trimestre, ou seja, capitalização trimestral. Bom, primeiro vamos arrumar as informações aqui, ó. Quando falo em juros compostos, eu tenho que ter em mente que a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, eu preciso saber do capital, da taxa e do tempo, para saber o montante. E aí, para saber os juros depois, é fácil, porque o montante é a junção do capital mais os juros. Então, se eu sei o montante, eu sei o capital, eu sei os juros, tá? Então, vamos achar essa fórmula aqui do montante, tá? Bom, mas aí tem um detalhe. A taxa nominal. O que ele quis dizer isso? Taxa nominal, essa palavra nominal, é como se fosse uma taxa falsa. A taxa verdadeira a gente chama de taxa efetiva, tá? E por que ela recebe esse nome? Porque ela é, digamos assim, ela é dita para nós, ó, 80% ao ano, mas ela é capitalizada a cada trimestre, ou seja, a cada trimestre o meu capital vai render e não a cada ano, né? Não é durante um ano, e sim durante um trimestre. Nós temos que arrumar essa taxa que ele dá de acordo com a capitalização. E isso é feito proporcionalmente, como se fosse uma regra de 3 mesmo, tá? Ó, 80% ao ano, com capitalizações trimestrais. Então, o que significa isso? Que eu tenho que ter uma taxa ao trimestre e não ao ano. Como nós fazemos isso? Eu tenho que pensar quantos trimestres tem dentro do ano. E aí nós vamos pensar que temos o quê? 4 trimestres no ano. Então basta dividir essa taxa aqui, ó, de 80% por 4. 80 dividido por 4, nós vamos ter 20%, e aí vai deixar de ser ao ano, vai ser o quê? Ao trimestre. Então, ó, AT, tá? Então, por que eu dividi por 4? Porque em um ano, só colocar aqui, ó, para ficar claro, em um ano, nós temos 4 trimestres, tá ok? Como em um ano eu tenho 4 trimestres, eu dividi por 4. Esse cálculo dessa taxa só vai ser dessa forma, simplesmente dividindo ou multiplicando, se tiver essa ideia de taxa nominal e ele fala como é a capitalização. Se eu tenho simplesmente assim, a taxa de juros compostos é, sei lá, 20% ao mês e eu quero saber qual seria essa taxa em relação ao quadrimestre, tá? Então, o quadrimestre são 4 meses, então é só multiplicar por 4. Não, só posso fazer essa proporção se estiver falando que é uma taxa nominal e logo em seguida explicando qual que é a parte efetiva, qual que é a taxa verdadeira, de acordo com a capitalização, tá? Então, nós vamos usar nessa conta. Em vez de 80%, né? Não vamos usar 80%, nós vamos usar o quê? 20% de taxa ao trimestre, tá? Então, olha só, nós temos, deixa eu colocar aqui, ó, nosso capital, arrumar aqui direitinho, nosso capital, 8.000 reais, nossa taxa, que é o I, 20% ao trimestre, e agora tem que pensar no nosso tempo. O nosso tempo tem que estar de acordo com a taxa. Se a taxa está trimestral, o tempo tem que ser trimestres,
tá? E aí ele diz, olha lá, que é 9 meses o nosso tempo, tá? Então, em vez de eu usar 9 meses, nós vamos usar quantos trimestres tem 9 meses, ou seja, 3 trimestres, tá? Então, o cálculo que a gente vai fazer, 3 trimestres para o tempo, 20% para a taxa, 8.000 para o capital. Então, vamos lá. Então, colocando aqui na nossa fórmula, que eu coloquei aqui em cima. Então, nós vamos ter, ó, o montante é igual ao capital, que é 8.000, vezes 1 mais I, ou seja, 1 mais a taxa. Aí, essa taxa de 20%, eu posso falar que é assim, ó, 20 sobre 100. Ou, se eu dividir, ó, posso cortar um 0 e um 0, fica 2 sobre 10. Ou 0,2, é o que eu vou colocar aqui na nossa operação. 0,2, tá? E elevado, que eu tô fazendo essa fórmula aqui, ó, capital vezes 1 mais I elevado a tempo. Então, o nosso tempo, ó, são 3 trimestres. Então, a operação vai ser essa daqui, ó. 8.000 vezes 1 mais 0,2 elevado a 3. Isso vai ser para achar o montante. Então, nós vamos ter 8.000 vezes 1 mais 0,2 é 1,2 elevado a 3. Lembrando que aqui a gente tem multiplicação e potência, temos que fazer potência primeiro, né? Então, eu vou fazer aqui esse 1,2 elevado a 3 primeiro. Então, 1,2 vezes 1,2, isso vai ser 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. 4, 4, 1. Uma casa decimal mais uma casa decimal, ou seja, duas casas decimais, ó, 1,44. Agora eu tenho que pegar isso novamente e multiplicar por 1,2. Então, ó, isso vezes 1,2 vai ser 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 4, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1. 8, 12, vai 1, 7, 1. Duas casas decimais mais uma, 3 casas decimais. Então, ó, 1,728. Então, ó, nosso montante agora já vai ser 8.000 vezes 1,728. Então, só falta essa continha para nós terminarmos, né? Então, vou colocar aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, 1,728 vezes 8.000. Vou fazer vezes 8, tá? E depois eu coloco os 3 zeros. Então, 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 2 dá 16, com 6 dá 22, vão 2. 8 vezes 7, 56, com 2, 58, vão 5. 8 vezes 1, 8, com 5, 13. E aí eu tenho que lembrar que faltam mais 3 zeros. Então, ó, mais 3 zeros. E aí, ó, 3 casas decimais, 3 casas decimais. Então, eu tenho, ó, 13.824, né? Esse vírgula 000 não faz diferença. Então, esse é o nosso montante, ó, 13.824, tá? Posso colocar vírgula 00, né? Porque é dinheiro. Então, esse é o nosso montante. A pergunta é qual o valor dos juros? Então, é o que eu comentei. O montante é o que nós aplicamos mais o que rendeu. Se eu apliquei 8.000 e eu cheguei a 13.824, os juros vão ser 13.824 menos 8.000, o que nos vai me dar 5.824. Então, a resposta para essa nossa questão é essa daqui, ó, R$ 5.824 é o valor dos juros dessa aplicação, tá? E é isso, Tuane. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar por aqui. Beijo!